Você já sofreu com falso rompimento? Você já tomou LAW? Ó, uma linguagem interna nossa aqui, tá? LAW é zoado, tomou loss, deu ruim. VRAL é topzera, pô, deu gain, foi massa, tá? Eu tô compartilhando isso com vocês aqui porque tem isso no conteúdo de hoje, tá bom? Eu vou mostrar os rompimentos selo LAW de qualidade zoado e os rompimentos selo VRAL de qualidade top. Tá bom? Traders experientes caem na armadilha do falso rompimento. Eu não vou passar uma fórmula mágica aqui para você que, pô, 100% das vezes você vai acertar, mas com certeza absoluta você vai diminuir muito a possibilidade de você tomar um LAW por conta de falso rompimento. Independentemente do mercado que você opera, mercado internacional, mercado nacional, independentemente do ativo, cara, independentemente do cenário, é análise gráfica, você vai aprender a operar rompimento. Lucrar mais operando rompimento. Turma, seguinte, eu vou passar o conceito. Você que me acompanha sabe como funcionam as aulas. Eu passo primeiro o conceito. Depois do conceito, nós vamos para o gráfico. Eu vou abrir a XStation 5 aqui e vou mostrar os exemplos no gráfico ali. A gente vai entender qual que é o melhor ponto para colocar o stop, como fazer a gestão para surfar o máximo possível dos movimentos depois que você entra no rompimento massa. Então, olha só. O primeiro rompimento selo LAW de qualidade, zoado, primeiro zoadão, zoado. Vou até colocar a acetona vermelha, é esse aqui, ó. Tendência de alta, rompimento de topo. Esse tem uma probabilidade muito grande de LAW, de ser um falso rompimento. Como que se caracteriza uma tendência de alta, turma? A tendência de alta é caracterizada por movimentos como esse aqui, ó. Topos e fundos ascendentes. Cada vez maiores. Essa é uma tendência de alta. E o pior rompimento que existe neste contexto é esse aqui, ó. É quando você entra no rompimento dos topos. Esses são os piores, tá? Por mais que em algumas vezes dá certo, a probabilidade de você tomar uma invertida é muito grande. Qual é o melhor ponto de entrada em tendência, seja ela de alta ou de baixa? O melhor ponto de entrada em tendência é quando o preço retesta uma resistência rompida, por exemplo. Tá? É você pegar ele na volta. Quando o mercado volta aqui, ó, ele rompeu, não rompeu? Quando ele volta e testa, ele faz o famoso, né, o rompimento, retração, continuação. O melhor ponto de entrada é quando você pega ele no reteste. Principalmente quando nesses retestes aqui, você tem candles que mostra entrada de força compradora, tá? Candles de força. Que os próprios candles contam história de que essa região de preço tem uma concentração de interesse por parte dos compradores. Então esses são os melhores pontos de entrada. Você não entra nesses pontos aqui de cima, ó. Esses pontos não são pontos bons para entrar. E o oposto, cara, uma tendência de baixa, né? Fez movimento de baixa, retraiu. Pá, pum, pá, pum, pá, pum. Da mesma forma, né? Pior entrada aqui são nesses rompimentos, tá? Melhor entrada é quando existe um reteste. Vamos voltar para cá. Então, tendência de alta, rompimento de topo é zoado. Tendência de baixa, rompimento de fundo também é zoado, é o oposto. Rompimento de topo de lateralização após movimento de alta. Então, ó, eu tive um movimento de alta. Aí o mercado lateralizou. Rompeu o topo. Esse é perigoso. Vamos desenhar ele aqui de novo. Movimentão de alta. Aí ele começa. Quando a gente tem esse cenário aqui, ó, onde o preço lateraliza depois de topos e fundos ascendentes, você entrar no rompimento de um topo é perigoso. É perigoso. Por quê? Porque o preço já veio de um movimento muito grande. E você entrar no rompimento do fundo também é perigoso. A não ser que você tenha uma quebra de estrutura, que é um dos rompimentos selo VRAL de qualidade que a gente vai conversar daqui a pouco, tá? Então, muita atenção nesse contexto. Não opere rompimento de topo em lateralização depois de um movimento de alta. E o oposto também acontece, né, cara? Tem um movimentão de baixa aqui, aí o mercado lateraliza, dá aquela lateralizada. Você não deve operar rompimento de fundo. Não deve operar rompimento de fundo. Então nós falamos das 4 variações de rompimentos que em 90% das vezes vai dar ruim. Agora vamos falar do cenário positivo, né? Falamos do cenário negativo, vamos falar do cenário positivo. Cenário positivo, turma. Selo VRAL de qualidade, que é o quê? Rompimento de quebra de estrutura de alta para baixa. Então eu tenho aqui, ó, topos e fundos
ascendentes. Aí o que acontece? Eu tenho aqui, ó, este movimento. Qual é o comportamento de uma tendência de alta? Já falamos e eu vou repetir, tá? Quanto mais eu repito isso aqui, conceito básico, mais eu garanto que entra na tua mente. Quando eu vou ter uma invertida dessa tendência? Quando tiver uma mudança de comportamento. E essa mudança de comportamento, ela é caracterizada por uma quebra de estrutura. Topos e fundos ascendentes, de repente eu tenho um topo mais baixo que o topo anterior. Um fundo mais baixo que o anterior. Qual é o melhor momento de entrar, então? Aqui, ó, papai. Rompimento de quebra de estrutura. Um topo mais baixo que o anterior, aí sim eu tenho um rompimento desse fundo anterior. Este ponto é um ponto muito bom de entrar. Por quê? Porque o próprio preço, os próprios candles, o próprio contexto contou uma história. Os compradores estavam dominando a parada. Porém, eles começaram a cansar. E aí, os vendedores começaram a ficar mais animados. Só que enquanto eu não tiver uma quebra de estrutura, ou seja, uma clareza de uma força maior por parte dos vendedores, é perigoso eu tentar ficar achando topo e fundo. Quando eu tenho essa mudança, que é caracterizada por essa quebra de estrutura, mudança comportamental, onde eu tenho topos e fundos descendentes sendo desenhados, caraca, na quebra da estrutura é um ponto ideal de entrar. Por quê? Porque eu começo a ter clareza da força predominante naquele momento. Eu posso estar dentro de uma tendência super macro de alta em um gráfico diário, semanal. Mas se eu tenho uma quebra de estrutura num gráfico intraday, um M15, por exemplo, eu posso fazer um day trade, uma operação intraday na ponta vendedora, pegando uma correção dessa tendência macro de alta, porque o mercado ele nunca faz um movimento linear sem corrigir. Ele vai dar uma respirada em algum momento. E é aí que eu aproveito esses movimentos. Porque aqui eu posso ter uma quebra de estrutura para uma correção tão somente, eu pego um pedaço desse movimento de correção da tendência de alta, ou eu posso ter uma inversão de tendência de fato. E daqui a pouco eu vou falar para vocês aqui no gráfico mesmo, quando que a inversão de tendência é caracterizada. Quando que eu consigo entender que a tendência de fato inverteu? Bom, esse é um cenário super positivo, tá? O outro cenário, cara, é o oposto desse aqui, ó. Rompimento de quebra de estrutura de baixa para alta. Então aqui, ó, eu tenho movimento de baixa. Topos e fundos descendentes. Aí, de repente, eu tenho aqui, ó. Eu tenho uma quebra de estrutura de uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes, para uma tendência de alta. Neste contexto aqui, ó. Este é um contexto positivo. Qual outro cenário? Rompimento de fundo de lateralização após movimento de alta. Vamos fazer aquele desenho que a gente fez anteriormente. Eu tenho um movimento de alta, topos e fundos ascendentes. Aí, de repente, eu tenho o mercado lateralizando. Lateralzão. Aí, cara, eu tenho um rompimento de fundo dessa lateralização após uma tendência de alta. E normalmente o mercado faz isso, ó. Ele rompe, ele retrai, testa um suporte rompido como resistência e depois volta a cair. Agora, quando entra um volume vendedor, nesse caso aqui muito forte, pode ser que ele nem olhe para o retrovisor, velho. Pode ser que ele vá embora direto. Outra alternativa a ser lucrável é o oposto, né? Rompimento de topo de lateralização após movimento de baixa. Movimento de baixa. Lateralizou. Vai, papai. Vem, neném. Vem, tá. Tum, tá. Eita, pô. Lateralizou no fundo. Aí eu tive o quê? Uma quebra de estrutura, rompeu, retraiu, continuou, foi-se embora. Então eu tive um rompimento nesse ponto aqui e até tive um reteste. Importante, turma, importante. Um bom rompimento acontece quando temos um candle de força. Esse candle aqui é um candle de força, turma? Evidentemente, cara, eu olho para ele visualmente falando, ele já grita, cara, eu tenho muito comprador aqui. Qual é outro candle de força comprador também? Esse cara aqui. O famoso pimbarzão. O oposto desses dois caras é esse cara aqui. Esses dois candles, eles simplificam a leitura de força. Primeiro de força, segundo de força. Se eu tiver um candle desse ou próximo desse, né, pode ter até uma sombrinha para baixo, aqui para cima, mas olhando para ele é predominantemente comprador, eu já tenho ali um candle de força dando um gatilho muito bacana ali no rompimento dentre esses 4 tipos de rompimento aqui, tá? Na verdade, são 2 e as variações para compra e venda de cada um deles. Outra observação importante. Use o stop técnico e faça a gestão do trade. Como? Bom, stop técnico nada mais é do que você colocar ele em pontos de proteção
próximo do ponto de entrada. E gestão do trade, turma? Como que eu faço gestão do trade, cara? Gestão do trade eu posso fazer por médias. Eu gosto bastante de usar, por exemplo, a média exponencial de 7 períodos para essa finalidade. Eu gosto de também usar topos e fundos anteriores, porque eu tenho histórico do passado para ver se aquela região ela pode sentir ou não. Eu gosto de usar também os níveis de Fibonacci. Então eu traço o Fibonacci de uma última parede de força, movimento de baixa, tem uma parede vendedora, eu traço a favor do movimento e observo o comportamento do preço nos níveis de Fibonacci. Legal, turma. Vamos lá para o primeiro exemplo. A tendência de alta, rompimento de topo. Olha que massa, turma. Guilherme, mas deu certo aqui, ó. Eu tenho um movimento de alta. Ó, altona, retraiu, né? Caraca, aí eu tive um rompimento aqui, deu certo. Olha que massa. Foi-se embora. Aí, ó, pá, pum, voltou. É um fundo mais baixo que o anterior, não é? É um fundo mais baixo que o anterior. Aí ele subiu. Opa, aqui ele deixou um topo mais baixo que o anterior. Então, assim, ele nem chegou a romper aqui. Para ser um rompimento de máxima, teria que romper aqui. Nem chegou a romper. Aí aqui ele deixou pra gente o quê? Ele deixou pra gente uma característica de quebra de estrutura, onde eu tive um topo mais baixo que o anterior. Quando que acontece a oportunidade de um rompimento celovral de qualidade? Quando eu tenho o rompimento do fundo depois de uma quebra de estrutura. Então, ó, eu tenho aqui ó, um topo mais baixo que o anterior, depois de um movimento forte de alta, o mercado retraiu e rompeu este fundo. Ó, rompeu aqui. Olha que massa. Rompeu, o que eu posso fazer? Eu posso colocar uma pendente de venda abaixo do candle que rompe. Observa que esse candle ele chegou a trocar uma ideia com a entrada aqui. Pode ser que pelo spread ele entrou, pode ser que não, mas independentemente disso, ele subiu e depois continuou o movimento de baixa pela quebra de estrutura. Se eu coloco o meu stop, por exemplo, aqui em cima, ele pode ficar muito caro. Porque eu tô entrando aqui, cara, o stop aqui em cima fica muito caro. Então o ideal é eu colocar o stop aqui, ó, nessa região de preço. Aí o preço veio, deu uma respirada e foi-se embora. Nesse exemplo aqui de quebra de estrutura, que é um dos exemplos celovral de qualidade para operar rompimento, como que eu faço a gestão uma vez que, vamos supor que você tivesse entrado nesse trade na ponta vendedora? Lembra que eu falei das opções? Ou você observa topos e fundos anteriores, ou você utiliza a média, eu falei da média exponencial de 7 períodos, que é essa branquinha aqui, ou você utiliza de níveis de Fibonacci, tá? Então vamos falar da que eu mais uso em primeiro lugar, que é a média exponencial de 7. Observa que enquanto o preço trabalha abaixo dela, a tendência de baixa ela prevalece. Então eu posso usar ela de guia para tomar a decisão de mover o meu stop para o lucro em algum momento. Caiu. Em algum momento aqui eu tive um candle que fechou acima da média exponencial. Cara, aqui ele fechou em cima da média exponencial de 7. Depois que ele rompeu a média de 200, inclusive, ó. Ele rompeu, retraiu, porque a média funciona como suporte e resistência dinâmico também, e continuou. Ele fechou em cima, então aqui eu não faço nada, cara. Aí ele continuou caindo. Essa é a estrutura de baixa, topos e fundos descendentes. Aí ele subiu, testou. Talvez aqui ele fechou um pouquinho acima, né? Ah, cara, mas foi no pelo ali, ó. Bem pouquinho. Ah, eu vou pegar e vou colocar o stop aqui, né? Meu stop não estava aqui inicialmente. Agora eu pego o stop e eu coloco aqui. Então observe o seguinte. Se o meu ponto de entrada foi aqui, e o meu stop está aqui, este pedaço do movimento, ele está garantido. Aí ele continuou caindo, não porque no próximo candle aqui, ó, ele não subiu e não te tirou no stop gain. Só protegeu esse pedaço do movimento. Ele continuou caindo, tá trabalhando abaixo da média exponencial de 7. Aqui, cara, ó. Aqui ele fechou acima da média exponencial de 7. Aí você pega o quê? O seu stop e traz pouco acima dele. Pode ser que nesse candle tenha pegado o seu stop gain. Aí você arriscou isso aqui para ganhar isso aqui, quase 2-1 do movimento. E se não tivesse pegado o seu stop, teria pegado só aqui embaixo. E aqui embaixo, de fato, você teria saído do trade. E observa que agora ele está o quê? Lateralizado depois de um movimento de baixa, tá? A gente pode até entender essa estrutura aqui de lateralização ao invés dessa, tá? Se a gente quiser até antecipar o movimento. Por quê? Porque ele tá falhando em fazer novo fundo. Ele tá lateralzão. Então aqui eu vou aguardar o quê? Um rompimento de fundo ou rompimento de topo? É topo, cara. É topo, tá? Como que eu vou buscar esse rompimento de topo, turma?
com candle de força. Observa que este cara aqui que teve quebra de estrutura, ele foi um candle de força. Foi um candle de força, cara. Aqui mesma coisa, se eu tiver um candle, é que agora não tá num horário propício aqui de volatilidade, não tá, né? O mercado tá morosão, tá paradão. Mas se eu tiver, por exemplo, aqui, ó, um candle que vem aqui e fecha desse jeito aqui e rompe, por exemplo, essa congestãozinha aqui, ó, pô, fica legal, cara. Fica legal. Pendente na máxima, stop aonde? Stop aqui embaixo. E aí eu posso gerenciar pela média e agora eu posso gerenciar também por Fibonacci. Vamos pegar um exemplo da Fibo? Eu vou traçar uma Fibo a favor do movimento, ou seja, de baixa. Aqui de cima até aqui embaixo, pegando a sombrinha do candle, ok? Agora eu tenho os níveis de Fibonacci. Olha que interessante. O nível de 23.6, ele é um nível importante. É um nível muito importante. Por quê? Porque se eu tenho um rompimento dele, existe uma probabilidade muito grande do preço vir buscar a zona de ouro de Fibonacci, que é a região entre 50% e 61,8%. Agora, se ele não rompe a região de 23,6%, ele tende a continuar o movimento estabelecido pela parede predominante, que é uma parede de baixa, de venda. Qual é o cenário ideal aqui para mim? Cara, eu posso fazer uma gestão em 23,6 se eu optar por fazer a gestão através da Fibo, né, dos níveis de Fibonacci. Quando chegar em 23,6, eu posso, por exemplo, talvez pegar o meu stop que estaria aqui embaixo e levar para o break-even, para o ponto de entrada. Caso eu tenha, por exemplo, este cenário que a gente desenhou aqui, este cenário que é um candle de força compradora rompendo essa regiãozinha aqui de lateralização. Aí, cara, pô, o preço evoluiu, ele passou de 23, veio buscar 38. Eu posso, por exemplo, agora pegar o meu stop e trazer aqui para 23. Inclusive, conversa com a média de 200, é um ponto de teste importante, 38. Pô, rompeu, chegou em 50. Chegou em 50, eu pego o meu stop que estaria em 23 e trago para cá agora, em 382. Lembra que eu falei lá atrás, que eu queria falar para vocês, qual é o cenário em que a gente pode ter uma inversão de tendência e não tão somente uma correção? Esse cenário é o seguinte: a parede que prevalece aqui até então, olhando por M5, tá, turma? Nessa estrutura intraday, é a parede vendedora. Enquanto eu não tiver o preço trabalhando acima da região de 50% da zona de ouro, eu posso entender que a tendência predominante é de baixa. Bom, agora eu tenho o preço trabalhando acima. Cara, agora a coisa mudou. A tendência predominante passa a ser de alta. Enquanto o preço está trabalhando nesse range abaixo de 50, ou seja, abaixo da linha mediana da parede vendedora, ele está em correção. Ele ainda não mudou o viés predominante, de baixo para alto. Tudo isso aconteceu hoje no Gold, em M5. Inclusive, a gente operou na sala de negociação ao vivo da escola, né? A gente analisou o Gold aqui. Puta, não abrimos o trade hoje em específico no Gold. Hoje foi Nasdaq, mas a gente mapeou e a gente percebeu esse movimento de guinada aqui, por exemplo. Ele já tinha feito essa pernada toda aqui, ó. Aí depois ele acelerou, fez mais esse movimento e no final do dia ele fez esse movimento de correção. Aqui atrás, nós tivemos o quê? Topos e fundos descendentes, tá vendo? Pá! Pum. Quando ele chegou nessa região de preço, ele deixou para nós aqui, cara, um pimbarzão. E aí, velho, olha que legal. Nós tivemos um rompimento de quebra de estrutura aqui, cara. Aonde? Aqui, velho. Aqui eu tive uma quebra de estrutura. Este cara aqui, ele foi um candle de força. Mas ele ainda fechou abaixo deste topo anterior. Este cara aqui de trás, ele já gritou que os compradores estavam animados. E agora, neste candle aqui, ó, este candle de fato rompeu o topo anterior. Aqui eu tive a quebra de estrutura. Guilherme, mas nesse caso aqui, velho, eu vou colocar o stop lá embaixo, mano? Não. Nesse caso aqui, tem que usar do bom senso e fazer análise de contexto. Fica caro demais você colocar lá embaixo. Você vai colocar aqui, ó. Você vai usar essa referência aqui do passado. Você vai colocar o teu stop aqui. Você vai dar uma folguinha aqui. E aí, olha que legal, velho. Putz, gestão na média de 7. Foi que foi. Sempre ponto de atenção na de 200, tá? De 200 é sempre um ponto de parada. Ele pode ver que o mercado sentiu aqui, depois, pô, a tendência de alta tava tão forte que ele foi embora. Só aqui, cara, que ele fechou um candle abaixo da média exponencial de 7. Então eu teria te tirado aqui se você tivesse gerenciado pela média exponencial de 7. Então, ó, um trade de basicamente 3 para 1. Então se você arriscou
$100, você ganhou 300. Se arriscou 50, você ganhou 150. Se arriscou 500, você ganhou 1.500, tá? Só pra você ter uma ideia de proporcionalidade. E aí depois foi mais um pouquinho e aí teve a quebra de estrutura de alta para baixo. Show? Então, ó, mais um exemplo aqui de quebra de estrutura, tá? Só que o inverso dessa de baixa que a gente viu agora de alta. Tudo em um único ativo, turma. A gente nem precisou de em outro ativo para analisar. Essa aula, uma vez que você pegar ela e praticar, ela tem o poder de fazer com que você não só economize grana, no sentido de não perder dinheiro em falsos rompimentos, como aumente os seus lucros. Show, turma! É isso, tamo juntão. Excelente noite pra vocês, excelente dia. Não sei se você tá assistindo à noite ou de dia, enfim, faz a parada acontecer e vral! Tamo juntasso.